Eu arrisco a dizer que tendência no mercado de alto padrão não é sobre seguir algo, e sim sobre se diferenciar. Segundo os relatórios do setor imobiliário de luxo no Brasil, o mercado residencial de alto padrão registrou um crescimento acima da média nacional nos últimos anos, e foi impulsionado por um público com uma capacidade assim de investimento e foco em qualidade de vida. Estudos no mercado imobiliário ainda indicam que imóveis de alto e altíssimo padrão vêm apresentando uma valorização contínua, mesmo em cenários econômicos tão desafiadores. Reforçando assim a casa não só como um artigo patrimonial, mas principalmente como um ativo emocional. Esse público não busca apenas metragem ou acabamento. Eles buscam experiências, personalização e diferenciação, e a casa passa a ser uma expressão da sua própria personalidade. E, diante desse cenário, falar de tendência não é apenas listar estética, materiais, mas sim a gente entender quais desses movimentos são estruturais e quais são apenas ciclos passageiros dentro de um mercado que está cada vez mais sofisticado e muito mais exigente. E é para isso que a gente chama hoje Olegário de Sá, Joia Bergamo, dois profissionais incríveis da área de arquitetura, interiores, e que eu tenho acompanhado a trajetória de longas décadas e de muito sucesso. Não tem ninguém melhor para falar desse tema. Gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, minha Bem-vindo, linda. É um prazer Joia. estar aqui com você, né, Obrigada. Olegário? Com o É uma Olegário e com honra. você. É uma delícia a gente poder bater esse papo aqui. Vai ser É uma muito bom. honra ter vocês aqui. Agora é o seguinte, para a gente falar de tendências, e o tema hoje é polêmico, porque às vezes a gente acha que tendência é uma coisa que a gente leva no banheiro, você não faz ideia o que esses dois têm para contar hoje. Eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa porque é o seguinte, quem está disposto a investir alto? Vocês que trabalham tanto com o cliente de alto padrão, o imóvel de alto padrão, quem está disposto a investir alto, eles procuram primeiro tendência, procura experiência. O que vem primeiro, a exclusividade ou a tendência? É muito interessante. Primeiro, eu acho que você colocou de forma muito bacana o cenário hoje aqui da arquitetura e da arquitetura de interiores em São Paulo. E tendência é uma palavra muito em voga, né? Todo mundo fala tendência. E o cliente já chega um pouco no escritório com a cabeça feita, porque ele já viu muita informação no Instagram, no Pinterest e em casa de amigos, né? Então, tendência sim é um ponto que a gente tem que levar em consideração. É um input que já vem do cliente. Mas eu entendo que a gente tem que primeiro entender qual que é a tendência íntima, ou seja, a tendência daquela família. O que aquela família entende como prioridade para sua casa. Estilo de vida, né? Então, Estilo de vida de cada um. A gente tem que estudar a alma do cliente, né? O que ele realmente quer, o que ele realmente, de fato, vai fazer bem para ele, o que vai funcionar para ele nos próximos 10 anos, porque um bom projeto, ele tem que funcionar não para aquele momento, mas para os próximos momentos, né? A casa dura aí 10, 20 anos. Então, acho que a gente tem que sempre pensar na família, no como eles pensam, e aí adaptar as tendências que são importantes para aquela família em especial. Mas o cliente tem a capacidade de ver isso, de enxergar essa longevidade de casa? Mas é isso que é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que nós, profissionais, você tem que dar para o cliente exatamente aquilo que ele sonha em ter, mostrar aquilo que é completamente inviável, né? E às vezes vem alguns sonhos que não são viáveis realmente. Você orientar e deixar completamente atemporal. Porque é o que o Olegário falou, nós não trocamos uma almofada 1 ano, 2 anos depois. A casa é para sempre, É né? verdade. Tem casas, eu tenho clientes que eu já estou há mais de 25 anos com essa família, porque aí começa a fazer dos filhos, dos sobrinhos, né? Então, tem que ser uma casa temporal, mas tem que ser também um espaço aonde ele viva o sonho dele, porque ele chega para a gente com muito sonho, muita ilusão, muita vontade de colocar ali dentro tudo que ele sonhou a vida inteira. Então, é nossa obrigação, nossa responsabilidade atendê-los e mostrar novidades. É isso que é legal, não é só tendência. É, na realidade, desbravar espaços novos, começar espaços novos, que ele nem imagina.
Então, é muito legal quando você propõe uma coisa e o cliente fala, mas eu nunca imaginei isso na vida. Isso Eu é muito falo, legal. graças a Deus, por isso que a gente confia. E acontece muito, né? A pessoa chega querendo uma coisa e você traz assim. Completamente diferente quando você explica, entendeu? Então, é uma coisa que ele pode ter, que ele não imaginava e que ele vai desfrutar, ele vai usar aquele espaço, né? Então, hoje a tendência muito grande são os apartamentos grandes, como você falou, apartamentos de 30, 40, 18, 20 milhões, são apartamentos maravilhosos, com um modo de vida completamente diferente do infra- padrão normal. Então, são infraestrutura os para grandes viver diferente, né? grandes residências, né? Então, isso se torna tendência, né? Então, Sim. é o que a gente estava comentando. Por exemplo, no Brasil, o Brasil é o quinto país do mundo a ficar abaixo só de Dubai e do sul da Flórida para esse tipo de residência. Residências especiais, Brand os residence, né? brands residências. Que são as E o residenciadas com Legário marcas. desenvolveu um prédio aqui em São Paulo para Ornari. Ornari Sim. com esse conceito. Sim, é o Ornari by Next, ali no Itaim, do lado do Hotel Fasano, e ele tem todos os serviços, né, todas as facilidades para transformar a vida de quem está ocupando esses espaços numa experiência de verdade, uma experiência de paz, pensando então Wellness em muito bem, wellness, né? pensando que você entra já no hall de entrada e você sente de fato uma paz através dos materiais, através da acústica, através do contato visual com iluminação mais baixa. Então, ali você já sai da bagunça de São Paulo e entra num ambiente suave, te traz prazer. E aí a gente traz toda essa experiência também para os apartamentos, também para a academia, para as áreas de comuns. lazer, as áreas comuns. Começa numa exclusividade do morar que ao longo do tempo vai virando uma tendência. Porque é interessante isso, principalmente para o morador de São Paulo, ele quer entrar na casa dele ou no apartamento e sentir que ele está se apropriando de um espaço que é só dele. Como é que você adequa um espaço para aquele cliente? Você tem que entender, então, como eu falei antes, a personalidade dele e transformar o projeto em coisas, em itens que agrada, que traz essa afetividade para ele, né? Então, na realidade, também não só dentro dos espaços, dos ambientes das casas, nas áreas comuns. Então, você pode proporcionar tudo aquilo que um apartamento comum não proporciona. Você tem concierge, você tem salas de massagem com massagistas, você tem academia com personal, você tem experiências novas, cabeleireiro, vivências novas que você não teria. Inclusive cursos de vinho, do bem recebido. Adega, tem comuns com adega, né? Adega comum, social, que você adega. divide o teu espaço com... Exatamente. Eu estou fazendo um projeto que é o Casa São Paulo, que é o João Nery. Ele tem em Pinheiros, é o condomínio de casas mais bacana, acho que do Brasil. E esse que nós estamos terminando o projeto, já está pronto, ele fica atrás do Hebraica. Então, são 4 casas de altíssimo padrão, mas a área comum é fantástica. Então, por exemplo, tem 10 garagens para cada casa. Cada casa tem a sua adega, uma grande adega individualizada no subsolo. Então, ele tem por exemplo, tem uma piscina no pavimento térreo para cada casa, mas tem uma piscina também na cobertura. Então, ali foi muito pensado no cliente de alto padrão, o que ele quer. Então, um outro projeto que nós estamos fazendo para eles também, no Morumbi, então, tem cabeleireiro, tem uma academia de ginástica pensando em wellness, tem sauna seca, sauna úmida, sauna de sal. Sauna de sal? Sauna de sal. Tem, então... Gente, que legal isso! Que essa parte são wellness, experiências, né? Tem salas de massagens separadas para os moradores separadamente fazerem massagem. Então, é muito pensado no bem-estar de quem está ali. Você entrou, você não está mais em São Paulo, você está no seu ambiente. Não tem exclusividade. E o que é legal, por exemplo, o Olegário está dizendo de casas.
Eu estou fazendo para uma grande construtora em São Paulo, estou fazendo toda a área comum de 2 torres, os apartamentos decorados grandes também, e estou fazendo 2 torres, que a parte de baixo, que é a área social, tem 4.000 metros quadrados Nossa, que de área delícia. social. Olha que coisa, para apartamentos. É. É uma coisa que foi um desafio muito grande para mim, porque eu tive que criar muitas experiências que normalmente você não usa para atender as pessoas, porque o Sim. espaço é muito grande. E aí, Joia, por onde você Imperdíveis. começa? A gente começa pelas necessidades individuais de cada um e pela experiência de vida que você tem dentro da arquitetura e da decoração, que você sabe que vai agradar quem comprar aquele apartamento. É. Nós fizemos adegas coletivas embaixo, foi uma experiência única, porque cada apartamento vai ter, se quiser ter dentro do seu apartamento, vai ter, mas embaixo também, se você quiser receber teus amigos Isso eu acho sem muito levar no legal. apartamento, a adega é individual, com o número do apartamento e digital. Então, é Acesso. muito legal. As salas para degustação de vinho, espaço gourmet, sala de massagem, sala de pintura, sala de músicas. Então, lugares, biblioteca, criei uma biblioteca maravilhosa. É uma coisa que não é tendência, né? Não é uma coisa que o cliente traz, mas eu acho muito legal, como você colocou, colocar uma biblioteca num projeto, É porque você maravilhoso. aquece, é um espaço que você vai ter. Para relaxar mesmo. Você tem uma percepção sensorial numa biblioteca. Você abaixa o seu nível de estresse De quando você está estresse. numa biblioteca. Total. Mas todo mundo, só ninguém mais lê. Todo mundo hoje lê no iPhone, mas uma biblioteca te traz isso. Mas Acho é um que isso é uma movimento que eu tenho tendência. visto em Mas casas eu acho desse. fantástico. É, Eu tenho o hábito da leitura, você sim. sabe. Aliás, obrigada pelo último livro. Eu li 3 dias Ah, é? agora no Que carnaval. legal, bacana. Ele sabe que eu gosto de ler, ele sempre me Uau! dá livros, É, E é uma delícia, porque é. eu adoro ganhar livros, né? E adorei. E eu leio muito, então eu gosto de levar isso para as pessoas, né? Então, é o que você falou, é uma experiência sensorial. A Uhum. partir do momento que você tem uma boa poltrona, um bom lugar para você ler, relaxar, você sai do corpo. Você É sai verdade, é verdade. completamente E do vocês corpo. estão responsáveis Você por esse entra. cenário, né? Porque o cenário também, ele diz tudo sobre aquele momento que vai te chamar, te convidar para ter esse momento Você sabe, com... Natália, eu toda vez que eu tenho a possibilidade, seja apartamento pequeno, seja espaços menores, de colocar uma chaise extremamente confortável e falo, isso é para o momento da da leitura. leitura. Isso é um momento que seja livro, que seja pelo iPad. Eu gosto muito mais de livro, eu adoro o toque do papel. Eu acho muito gostoso você ter um lugar desse para você se recolher. É. Naquele momento que você precisa sair do espaço, você se recolhe, né? Então, a gente tem muitas experiências na construção de casas, de É espaços, aquela né? coisa de você ter a sensação de fechar a porta de casa e tudo que você precisa tá ali dentro, Ali dentro. Sim. né? Por exemplo, mesmo em apartamentos, falando em tendência e em entender a alma de quem vai morar. O cliente que gosta de carro. A gente tem, por exemplo, eu tenho um cliente que nós fizemos a garagem e dentro da garagem uma oficina que ele monta e desmonta os carros. É um hobby. E nesse mesmo lugar, então, tem uma automação para som, tem uma iluminação especial e tem um lounge Olha que com legal bar isso. para ele curtir É. com os amigos, Traz montar a... e desmontar carros. E isso está dentro da casa dele. Então, Ai. isso eu acho que é muito mais importante do que você seguir uma tendência. E Né? às vezes ela não sabe que ela pode E ela não fazer sabe. daquela paixão algo que seja incorporado a um projeto e que vocês, como arquitetos, possam preparar esse cenário E como a para Joia receber esse sonho. falou, é função nossa Mostrar. trazer o cliente para esse cenário, para essa luta, Essa para possibilidade, essa né? Quem possibilidade. tem, quem quer investir muito, prioriza a parte da estética, prioriza a experiência, prioriza a tecnologia. Qual que são as prioridades? Eu acho que tecnologia, muito. Eu acho que, inclusive,
é um mundo muito interessante que nós, arquitetos, temos a obrigação de estar sempre conectado com o que tem de mais novo, porque a tecnologia residencial, ela evolui muito. Então, por exemplo, a gente está aqui agora na UD e estamos encantados com uma nova linha Da da Bertazzoni. Bertazzoni de geladeiras fantásticas, enormes, Junto com a adega. junto com a adega, quer dizer, A equipamentos mesma linha, fantásticos. que coisa Maravilhosa, linda, né? A parte maravilhosa. de automação também, cada dia você tem produtos mais interessantes e com mais simples de ser usados. A parte de iluminação também, incrível. Cenas de iluminação para que te traga conforto, te traga um clima diferente. Então, isso ligado à luz, a som, isso é maravilhoso, Sim. o Você espaço, sabe as que experiências. e é interessante, porque às vezes a gente pensa em automação e pensa só em ligar as coisas do telefone, né? Tipo, acender luz, acender ar-condicionado. Mas, gente, a capacidade da automação hoje, ela é tão É maravilhosa. muito amplo. Né, outro dia eu estava vendo Facilita uma casa muito. de vocês, linda, que É. você chega a determinado horário, deu 6 horas da tarde, as luzes da piscina e do jardim vão se acender. São luzes que você nunca vai lembrar de Sim. acender. É verdade. E também você esquece que você tem um jardim bonito, E você que você tem uma piscina e bonita. a Aí casa ela já fica bonita sempre, né? fica, Quer dizer, isso que é exato, e legal. você E a consegue iluminação desfrutar. transforma o ambiente, gente. É Se verdade. você vê você passa durante o dia no espaço e passa à noite, quando ele é bem feito, uma iluminação bem feita, você não acha que é o mesmo espaço. Eu tenho uma frase que eu falo sempre: um bom projeto de iluminação valoriza um médio projeto de interiores ou de Ah, é arquitetura. verdade, é Luz é verdade, tudo, é luz é Luz é verdade. tudo, mas um mau projeto de Ilume técnico. iluminação destrói um excelente projeto de É arquitetura, né? verdade. Então a iluminação é tudo. Então ela te traz sensações, ela te traz emoções, E né? como é que vocês lidam, por exemplo, o cliente final muitas vezes não sabe dessa experiência que ele pode ter na casa dele, não consegue entender porque são investimentos, e às vezes ele tá pensando mais na adega, no carro, alguma coisa que para ele é mais palpável do que o que realmente vai trazer. Como é que vocês organizam essa Você tem que apresentar Tem e que mostrar. normalmente Mostra. visitar esses espaços Uhum. com o cliente para ele poder pôr a mão, tocar, ver funcionar. Aí muda a percepção completamente. Exatamente. Muda Muda. e é muito interessante, porque às vezes o cliente até fala, pô, adorei, mas não quero para mim. Então, acho que essa interface é fundamental, né? Exatamente, igualzinho, Então- trabalho exatamente igual. A gente tem que mostrar, é nossa obrigação mostrar o que ele pode O que ter. ele pode Aí, se ter e ele até não onde ele quiser, pode ir, aí né? é opção dele, né? Mas o que ele pode ter e o que tem no Sim. mercado, né? Então, isso é importante. Por O exemplo, arquiteto é um educador. é verdade. É, Eu e eu amplia já os entreguei sonhos, né? esse apartamento, uma cliente minha, um apartamento grande aqui na Curitiba, é um apartamento de 800 metros. Eu fiz 3 cozinhas dentro do apartamento dela. Me 3 cozinhas. conta isso. Ela é louca por cozinha. Ela cozinha muito. Ai, Ela que cozinha delícia, muito. gente. Maravilhosa. Então tinha a cozinha dos funcionários, A funcional. a funcional, a cozinha dela e a cozinha pequena, de pequenas experiências, que ela não misturava com a cozinha gourmet dela. Interessante, né? Isso é Aliás, interessante. foi todo comprado aqui. Nós Não compramos dê. todos aqui na Ude House, compramos todos aqui. E olha que E curioso. Bertazzoni, foi muito Você fez lindo. 3 cozinhas Em um diferentes. apartamento. A funcionalidade de cada um é completamente diferente. Eu Completamente. acho que, consequentemente, o projeto dessa cozinha também muda todo, né? Não, muda, porque cada uma tem uma função específica, né? E ela gostava, né? Gosta, né? Que eu já entreguei, mas ela tá lá, tá usando as cozinhas, é. E ela era a fissurada para fazer coisas novas. Ela queria criar coisas novas. E eu acho que a cozinha é uma alquimia, né? É total. É total. São misturas de produtos, de elementos, de materiais, de tudo, de tempero. Então, você vai criando coisas novas, né? Então, é obrigação nossa mostrar. E isso também, olha, houve uma época em que podia ser uma tendência como o gourmet, Sim. né? Houve um tempo em que tinha tendência de ter o gourmet. Hoje ela já faz parte Já de um faz parte do projeto, né? Não é programa, mais né? uma tendência, ela Sim. já é uma É realidade, verdade, é verdade. né? Porque eu acho que as pessoas, eu não sei se você concorda, Olegário, mas assim, depois da pandemia, toda a gente fala, depois da pandemia, mas foi. É, A são pandemia fatos, são mudou dados. o modo da gente De pensar. viver, de pensar, de viver, de viver. usar os espaços. Hoje em dia,
as pessoas fazem questão absoluta de usar o espaço que tem. Que tem Por casa. isso que a cozinha, o fogão, a geladeira saiu da cozinha e foi para a sala, gente. Né? Os espaços gourmets é isso. Não fazia As- sentido integrado, né? antes e hoje faz Separado, né? sentido, né? Faz sentido Vocês você sentem isso? receber. Primeiro, você gosta de receber mais. É, Antes, eu percebo que a gente saía é muito mais. verdade. Hoje você gosta muito mais de receber, É né? verdade. Aliás, adorei. Domingo na sua casa Você grande. arrasou O Olegário mesmo, adora foi lindo. receber. É O bom. Olegário, É uma o Olegário é um delícia. anfitrião, ó, Ó, excelente. Que bom. excelente. E o Olegário, ele não para, gente. Ele fica um pouquinho em cada grupo. Ele Em conversa cada com grupo. todo mundo. É impressionante. Ó, mas obrigado. Mas então, assim, respondendo a segunda pergunta sua, uma coisa que eu acho interessante também é de comportamento. Até, sei lá, antes da pandemia, 7 anos atrás, as pessoas, a gente faz muito projeto de casa. E as Muito. pessoas normalmente queriam deixar nesses condomínios a garagem aberta, porque normalmente o carro fazia parte de Da fachada. demonstração de poder. E eu, sinceramente, percebi Verdade. que isso mudou. Achei que foi um fenômeno coletivo. Hoje, Olha que todo legal. cliente meu pede para que a garagem ou seja fechada ou seja entrada pela lateral. Hoje ninguém quer mais mostrar o carro. É. E talvez até a arquitetura da casa esteja se transformando num item mais minimalista. Porque, de fato, hoje a pessoa, o morar, o estar dentro da casa, o conforto, que é o que você me perguntou, se valoriza muito o conforto? Sim. Hoje eu acho que o item mais importante para um cliente é o bem-estar dele, da família dele e dos amigos dentro daquele espaço. Acho que isso é o ponto mais importante, é estar bem, se sentir bem, através de materiais, através de iluminação, através de tecidos, através de texturas. Então, a gente tem essa busca, a joia também, de buscar, através do mobiliário, o máximo de conforto possível. Tem uma experiência, tem uma palavra em inglês que fala cozy atmosphere. Eu acho que ela traduz muito isso. O cliente hoje ele quer entrar na casa dele e entrar, como você usa muito essa expressão, para o mundo de Nárnia. 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 Quer dizer que você É. entra no seu Eu mundo e entro e falo, você, gente, você outro flutua mundo. em casa, você deixa os problemas para fora. E acho que essa que é a Eu- nossa missão. Você contando isso, eu quase vejo que, na verdade, são perfis que acabam criando a tendência. Porque se ao longo do tempo a gente vê a metragem mudando, a arquitetura mudando, a gente não vê mais a casa como um termômetro de poder ou de De ostentação. Isso acabou. Isso acabou. É, Acabou, gente. E acho que é uma casa, quando vai construindo uma do lado da outra, as pessoas vão entendendo e vai criando essa mesma atmosfera, né? Que é uma filosofia de vida, De uma vida. nova filosofia de vida, coletiva a filosofia. Acho que está todo mundo agora entendendo isso. A gente está voltando para o conceito da caverna, sabe? O homem da caverna. Maravilhoso! E uma caverna com uma tudo que a caverna, gente tem tudo. precisa. Só que é ali. uma com automação, com veludos, com crochê. Com 3 cozinhas. Com... A Joia fez um trabalho que eu achei super bacana, que é a vitrine que você fez da Artefato, do D&D, que você colocou uma super adega Aham. junto do No living, ambiente social, né? E assim, ali, exatamente. porque acho que você imaginou, eu imaginei, né? Porque ali era para uma pessoa que, sim, curte muito vinho. Curte, Que, ó, Ó, ela, gente, foi para a gente ela. tá junto, a gente tá junto, Não, tamo ali é junto, ideal, vai. porque assim, não é que é uma tendência, ali era um espaço pensado Que para traduzia. aquela pessoa. Mas Sim, né? mas Então é é isso isso. que a casa tem que ser. A casa tem que ser uma expressão sua, das suas necessidades, das suas vontades. E não é um espaço decorativo que você vai receber alguém para mostrar a casa, não. A casa Isso. tem que ser vivência. A pessoa tem que viver o espaço ali dentro. E é isso que está deixando a casa muito mais humana. A casa era um espaço para receber e mostrar obras de arte. Não, você pode mostrar, mas Hoje, você... obra de arte, eu falo isso muito para os nossos clientes, desculpa te interromper. Imagina. Obra de arte é muito bacana, importantíssimo. Eu acho muito legal você ter uma obra de arte, mas, em primeiro lugar, ela tem que conversar com você. Ela tem Você tem tem que que olhar. traduzir, né? Sabe o que eu falo? Exatamente. Obra de arte, a primeira coisa que você tem que fazer, eu falo para clientes que não estão acostumados. Pergunta o nome da obra, o nome da tela que você está olhando. Vai entender a história Quando dela. você vê o nome, você fala, nossa, então
isso foi pintado, você enxerga o nome, você começa a entender e você se emociona e você quer aquilo na tua casa. Ou você fala, meu, isso daqui não tem nada a ver comigo, então eu não quero mais isso na minha casa. Então eu acho que a obra de arte é fundamental, mas ela Ela tem que hoje falar com tem que você. falar Tem com que você. contar. Ela Mas tem que falar com cuidado, você. E a porque casa toda tem que É. falar com você. é viciante. É viciante, obra de arte é É viciante. viciante, porque depois que você começa a entender a história Sim. e É você se conecta maravilhoso. com ela, você quer olhar para todos os lados e ter. Eu vou trazer um assunto polêmico agora. A gente fala sobre tendência do que tem a ver com a gente, mas pensando a longo prazo, que a casa uma hora lá envelhece ou você quer uma nova casa, será que a gente também não tem que pensar como organizar para ela ser uma casa que tem um valor financeiro maior? Por exemplo, a gente falou agora de adega. Eu sei que você tem, às vezes, clientes que não gostam, não gostam, Não vive, bebem vinho. não bebe vinho, mas acaba colocando uma adega porque é algo que valoriza o imóvel. Como é que funciona isso na hora de projetar, na hora de executar, na hora de sugerir? Assim, quando eu projeto uma casa, eu acho que ela tem que ter a cara da família que vai ficar lá. Se não é uma casa para vender, se é para eles usarem, eu acho que não tem que pensar em tendência, tem que pensar na vida deles. E aí, se um Partir dia desse for princípio. vender, você adapta para venda. Mas se o cliente não bebe vinho, eu acho que não tem que ter uma adega. Se ele não curte receber amigos ou não bebe vinho. Independente de valorização. Aquele é o Independente. momento dele, para ele valorizar o tempo Isso. dele. Eu Mas acho que quando você é. constrói sua casa, você constrói a casa, você constrói o seu sonho para você. Essa é a minha Mas, filosofia. por exemplo, eu acabei de entregar um apartamento de um cliente, ele prefere cerveja, não vinho. Mas eu fiz uma adega maravilhosa para ele, dupla, um apartamento, um duplex, uma cobertura. Então, a adega, ela saiu de baixo e foi até o último andar. Ficou maravilhosa. Acho que foi uma das adegas mais lindas Aquela que a gente já fez. gravou? Hã? Aquela que a gente gravou? Você gravou Ai, coisa comigo. mais Ela ficou linda. maravilhosa. A escada subia como se fosse A uma obra de escada era arte. uma obra de arte E a paralela à adega. adega transparente. E ela toda de vidro. E foi muito legal, porque Ele começou a beber vinho. não, por que ele quis? E ele curtiu muito montar a adega. É. Ele não toma vinho, mas ele tem os amigos que amam Mas ele vinho. fez para os amigos. Para os Bacana. amigos. E ele é uma pessoa que manteve as amizades desde o primário. Olha, É que uma legal. família Ai, que linda, legal, que lindo que ele isso. mantém os amigos desde o primário Ah, que até legal. hoje. Ele levou pela vida fora. E os amigos todos adoram vinho. Isso foi uma gentileza tão grande dele, um desprendimento tão grande, porque ele investiu, né? Ele investiu muito naquela adega, porque é uma adega maravilhosa, para agradar os amigos. Ah, mas eu Então, acho olha legal, que legal. porque ele fez. É o maravilhoso. momento, né? Que ele, o que é o bom momento? Para que É um serve a bom momento, casa, porque né? ele gosta de receber. Aquilo que você bacana, falou. é Viver Ele os gosta bons de receber, momentos. entendeu? Ele adora fazer festa. Tem 2 filhas adolescentes que recebem muito, então para ele foi um prazer ter feito aquilo, né? Mas a adega é uma experiência de vida linda, né, gente? Agora, A casa- falando em tendência também, outro ponto importante, e isso sim é tendência, é pensar em um projeto que seja prático. Isso também muito fortemente depois do O Covid, que é um né, projeto Joia? prático? Então, por exemplo, tem materiais com tecnologia de manutenção mais fáceis para bancadas. Então, por exemplo, O sistema para limpar. você não usa Ah. talvez pedras naturais e É. você usa, por exemplo, tem um material que é brasileiro, que é o quartzito, que ele tem uma durabilidade muito maior, não mancha, ou materiais sintéticos, a mesma coisa para pisos. Então, hoje, o cliente ele está buscando. Aquecimento solar, todo mundo nas casas hoje está pedindo. Reuso de água. Mas, por exemplo, para o alto padrão, ar-condicionado com grelhas lineares, que você tem uma manutenção mais simples, porque é um equipamento para a casa toda, reuso de água. Um item que é um pouco mais caro, mas que fica muito interessante é você usar aquecimento de piso nos banheiros, nas áreas frias. Então, quer dizer, o cliente hoje ele está muito preocupado também com Manter. essa parte que não aparece. O invisível, né? Na Invisível. obra. E que seja traz uma esse casa conforto, prática, né? e traz o conforto É. para quem está utilizando. Porque você aí não tem que ter um staff gigante para manter uma casa dessa, entendeu? Então ela tem que ser prática. Quando você falou de automação,
É fantástico o sistema de automação agora. Quem tem uma casa dessa, você ter uma tecla que você bate e apaga-se quando você vai viajar todas as casa luzes toda. da casa, inclusive do jardim. Isso é de uma praticidade, de uma É. funcionalidade incrível, né? Então, E hoje a gente tem consciência também, materiais. né? E Consciência. consciência, Consciência, os você materiais, economiza os tecidos energia. hoje. Os É, tecidos são maravilhosos. sim. Os tecidos outdoor, você olha, pensa que são É indoor, você não verdade. consegue diferenciar um do outro. Pode jogar água, pode jogar coca, pode jogar mamadeira, o que quiser em cima, não absorve. Então, essa praticidade é importante ter. Então, a casa não precisa de tantas pessoas para manter uma casa dessa, né? Tá cada Então, vez mais fácil, fácil. Eu acho que está mais fácil. inteligente, É, uma casa né? inteligente. E Isso é funcional. fundamental. E funcional. Agora, deixa eu contar para vocês, vale a pena entrar na mídia, no Instagram de cada um, e stalkear, porque assim, só que cuidado também, porque também vicia, tá? Também vicia. Joia, como que são suas mídias, pra gente conhecer todo o seu trabalho? Minhas mídias são meu nome, né? Então, Instagram, Instagram é @joiabergamo. tem os projetos, Tem tudo, residencial, comercial, inspiração, dia a dia, por onde ela anda, onde ela caça as tendências dela, as novidades. As novidades, as inspirações, as né? inspirações, essa era a As palavra. inspirações, @joia. Tem o site também, né? Joia. Tem Com o todos os site projetos, também. eu já entrei lá, já Tem. fiquei de olho. A rede social hoje em dia tem tudo, né, gente? Fácil de Nos achar, acha ali. @Joia Bergamo, É fácil, pronto. acha a gente ali. Olegário, como que são as suas mídias? O meu Instagram é Olegário de Sá _arquiteto. Acho que é isso. @Olegário de Sá. Mas tá mais fácil ainda, você coloca lá, Olegário de Sá, já Aparece. encontra, Já já encontra. aparece. Tá No tudo meu lá. Instagram também, você entra lá, você encontra os dois. Entrando no meu Muito também bom. tem os dois, tem projeto, tem kit completo. A gente queria agradecer muito esse nosso bate-papo. Toda semana a gente vai ter um novo podcast para você se inspirar com notícias, com novidades, com tudo que acontece de melhor no mundo da arquitetura. E foi um prazer, gente. Foi uma honra dividir esse momento com Prazer é vocês. nosso de Muito estar bom, aqui fico muito com Ai, feliz. vocês. adorei. Vou querer fazer mais. Opa, Com certeza. Quando Beijo, tivermos obrigado, novidade, viu? a gente avisa. Gostei. Adorei. Obrigada, Adorei. obrigada. Obrigada pelo Obrigado. convite. Valeu.